lá em 97, em novembro de 97, eu não vou conseguir, mas lá em 97, quando eu dei os primeiros passos na fé, era isso que a gente escutava. E a gente enxergava Jesus chamando a gente pelo nome, como diz em João capítulo 10. Então não tem, me desculpem, mas não tem como ficar indiferente a essas experiências que eu vivi e você também viveu. Há um Jesus que nos chama pelo nome. Pelo nome. Não é de todo modo. Me desculpem, tá? Gente, tentando me recompor aqui, quero parabenizar o Ministério de Louvor por toda a dedicação e o esforço. No próximo domingo, nós estaremos celebrando o Dia do Pai, não é? E aí a gente decidiu internamente, e a gente vai ter um almoço. Então, no próximo domingo vai ter o Dia dos Pais. Nós vamos ter esse almoço. Essa semana a gente já vai liberar a chave Pix para você pagar para nós pagarmos o almoço, né? E por causa disso, e por causa do almoço, e aí eu já aproveito e faço uma explicação, porque o nosso culto de Santa Ceia normalmente é no segundo domingo. E para não ficar muito corrido, como o ano passado, a gente também decidiu antecipar o culto de Santa Ceia para hoje. E aí o domingo que vem fica mais livre. Os papais, as mamães, os filhos e os familiares, a gente vai poder curtir um pouco mais do tempo. E aí, eu já deixo claro, você, papai, convida o teu filho. Você, filho, convida o papai. Ou seja, é um almoço do Dia dos Pais, mas é um almoço para a família. Para a família. Tá certo? Então, e aí, por que a gente optou em não fazer o café? Porque para mais ou para menos, a uns mais, a outros menos, seriam duas despesas. Porque o café da manhã, quando eu venho para o café da manhã, eu não trago o café só para mim, eu trago para meus irmãos. Eu trago o que dê para alimentar outras pessoas, não deixa de ser uma despesa. E aí a gente já ia ter a despesa do almoço, não é? E a gente sabe que a vida não está para brincadeira. Ah, pastor, mas a diferença é tão pouca. E além dessa despesa financeira, também tem a nossa energia, né? Nós sabemos que nós somos um número de pessoas que a gente tem que se dobrar para fazer as atividades, não é? Então a gente está economizando e guardando as nossas energias que nós iríamos gastar no café da manhã, na organização, porque tudo, gente, é bom a gente lembrar disso, tem esforço, tem dedicação. No dia do café, irmãos e irmãs chegam mais cedo, a gente ajeita as cadeiras e as mesas, tem todo um esforço físico, é isso que eu chamo de energia. E a gente achou por bem guardar essa energia para o almoço do Dia dos Pais, tá certo? Então tem essa questão financeira, mas também tem essa questão de organização. Em tese, no sábado à tarde a gente já vai vir para cá para organizar as mesas, cadeira, uma decoração, uma coisa ou outra, um preparativo, tá bom? Então só tentando explicar em relação a isso. Eu estou esquecendo alguma coisa, mas depois eu me lembro, tá certo? E aí eu já chamo o irmão Johnny, por favor, meu irmão, para... Fique à vontade, deixa ele à vontade aí. Bom dia, a paz do Senhor. Amém, graças a Deus, uma alegria estarmos reunidos todo domingo para manifestarmos a nossa gratidão a Deus. Deus tem feito muitas coisas por nós e por isso estamos alegres, por isso nós estamos felizes. Uma das coisas maravilhosas que Deus nos dá, Deus nos presenteia, é estar rodeado de irmãos nesse lugar agradável, rodeado de pessoas
muito agradáveis. Então, é muito bom a gente retornar, né, à igreja, é muito bom a gente saber começar a nossa semana adorando e, sobretudo, encontrando pessoas especiais, pessoas maravilhosas do nosso convívio. Então, muito feliz por estar aqui. Bem, queridos, já com algumas semanas, né, que o pastor Isaías me chama para pregar, que eu estou falando sobre interpretação bíblica. E hoje, não diferente, desculpem a repetição, vou falar mais uma vez sobre interpretação bíblica. E por que eu acho isso importante, falarmos de interpretação bíblica? Porque a maneira como nós lemos a Bíblia, ela vai influenciar diretamente da maneira como nós nos relacionamos com a nossa espiritualidade, com a nossa religiosidade. A maneira como eu leio, como eu encaro o texto sagrado, ele vai influenciar diretamente como eu vou me portar diante de Deus, como eu vou me portar diante dos meus irmãos, dos meus pares, e como eu vou me importar diante daqueles que não são do mesmo convívio religioso que eu. A maneira como eu leio, como eu enxergo a Bíblia, ela vai influenciar diretamente essas três circunstâncias. Então, pensar sobre a interpretação bíblica é algo que para mim faz muito sentido mesmo. E para começar, eu queria fazer aquele mesmo lembrete que eu fiz nas duas vezes anteriores, que não existe uma interpretação bíblica pura e universal. Por exemplo, não é possível você pegar a Bíblia e você ter uma interpretação única dela. Isso não existe. Toda interpretação bíblica, ela é diretamente influenciada pela pessoa que lê. E a pessoa que lê, ela tem uma história, a pessoa que lê, ela tem ideologias, a pessoa que lê, ela tem convicções, a pessoa que lê, ela tem toda uma base anterior quando ela vai ler. Então, mais uma vez repito, o texto, a mensagem que eu vou falar aqui, né, para os irmãos, é a maneira como eu enxergo a Bíblia. E aí, né, você pode já ouvir, mas na igreja fulano de tal, o pastor disse que lá ele só prega o evangelho. Bem, é o que ele diz. Quando na verdade a gente sabe que isso não é possível. Não é bem possível, porque como Paulo falou, ninguém conseguiu atingir a mente de Deus. Ninguém compreende a mente de Deus, porque se esse indivíduo conseguisse pensar aquilo que Deus pensa, ele também seria Deus. Se um ser humano chegar à plenitude do pensamento de Deus, ele se torna Deus também. E nós sabemos as limitações humanas. Reconhecer que nós somos incapazes de chegar a entender a plenitude de Deus, é entender que Deus é pleno, que Deus é grande e que nós não conseguimos alcançar essa plenitude. Mas aí alguém pode falar, mas Jônio, isso não causa uma certa confusão? Sim, isso causa uma certa confusão. Mas isso é mais natural, isso é muito natural. Isso é muito comum, é mais comum do que se pensa. E isso é muito comum não só entre nós, isso é comum até entre os discípulos de Jesus. E para isso eu gostaria de ler três textozinhos. Um é o texto que está lá em Mateus, no capítulo 5, nós leremos do versículo 3 até o versículo 10. É o primeiro texto, eu vou começar a ler aqui, então se você achou na sua Bíblia, se você não achou, preste atenção e que vai dar tudo certo. Diz assim, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Olha que o Gil está projetando, obrigado Gil. É o Gil ou o Robervaldo? É o Robervaldo. Bem-aventurados os mansos,
porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Muito obrigado. A gente vai ler agora o mesmo fato, o mesmo acontecimento, só que do ponto de vista de um outro evangelista. Agora Lucas vai falar da mesma coisa. Lá em Lucas, no capítulo 6, Lucas capítulo 6, a partir do verso 20. O mesmo acontecimento, a mesma pregação de Jesus, só que dessa vez registrada por Lucas. Como Lucas viu isso? E aí vamos começar, versículo 20. Olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. E aí eu queria destacar de novo aqui: bem-aventurado vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem de suas companhias, vos injuriarem, rejeitando o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exaltai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa mesma forma procederam seus pais e os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, o que estáis agora fartos, porque vereis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque havão de lamentar e chorar. Ai de vós, todos que louvam, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Os irmãos perceberam que há uma diferença nas duas narrativas. O fato é o mesmo, o sermão é o mesmo sermão do monte. Só que Mateus parece focar em algumas coisas e Lucas parece focar em outras, mas o acontecimento é o mesmo, com os discípulos de Jesus. E aí, como os discípulos de Jesus, as pessoas que estavam lá naquele período, que viveram a era cristã poucos anos depois, registraram, como é que eles pegam o mesmo fato e narram de maneira diferente? A gente muitas vezes não percebe isso porque a gente tem uma percepção errada de como é que a Bíblia é escrita. Muitas vezes as pessoas acham que a Bíblia foi escrita assim, está lá Jesus pregando, aí está lá Mateus com a canetinha na mão, e aí Jesus está falando, bem-aventurado os pacificadores. Aí Mateus, opa, Jesus, repete aí, como se ele estivesse fazendo um ditado. Muitas pessoas acham que os discípulos andavam com a canetinha e com um papel ali para registrar tudo que Jesus falava na hora. E que Jesus, deixa eu repetir para vocês entenderem, é assim, assim, assim. Não, não foi assim. Há um delay entre o acontecimento e o registro. O livro de Lucas, ele foi escrito alguns anos depois, já da morte de Jesus, e o de Mateus também. E como eles registravam isso? Eles registravam para fazer com que aquela história não se perdesse. Mas a tradição oral, eles iam ouvindo, verdade, eu lembrei, Jesus fez isso mesmo, aí eles registravam. E é por conta disso que aparece, às vezes, na Bíblia Sagrada, uma cronologia diferente. A ordem dos fatos, às vezes um evangelista narra uma sequência de fatos, uma cronologia, uma sequência de fatos. O outro evangelista, ele difere, ele discorda, ele troca a ordem dos acontecimentos.
Às vezes, algumas localidades também divergem. E isso é natural de um registro histórico. Isso é natural de um livro histórico, que é resultado de registros. Isso acontece com todos os livros de história, com todos os livros que registram a história da humanidade. É muito natural essa interpretação de maneira diferente. Mas eu queria ler, certo? O último texto, eu falei que eram 3, li 2. O outro está lá em Lucas, capítulo 4, verso 18. Só para contextualizar, Jesus inicia o seu ministério. Jesus vai para a cidade de Nazaré, que era a cidade onde ele cresceu, onde as pessoas o conheciam. E lá em Nazaré ele entra na sinagoga. E lá na sinagoga ele pega um rolo, né, que os livros eram em rolos, os escritos eram em rolos. Ele pega o rolo do profeta Isaías. E ele lá, abre lá, ele vai ler o texto lá de Isaías. Aí ele diz assim, ó, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Ele pega um texto que é chamado de texto messiânico, que é um texto que se referia ao Messias, ao Salvador de Israel. Era uma profecia lá do profeta Isaías. Ele abre essa profecia, ele lê e diz assim, olha, isso aqui se cumpriu, porque eu sou a pessoa que vai fazer isso aí. Eu sou a pessoa que vai fazer isso aí. Aí as pessoas começam a não gostar de Jesus, porque Jesus se declarou Deus. E aí começa uma perseguição lá mesmo, lá em Nazaré. Mas eu queria voltar ao primeiro texto, ao texto de Mateus. Quando a gente lê o texto de Mateus, a gente não tem, se a gente lê o texto de Mateus dissociado ao texto de Lucas, a gente pode ter uma percepção incompleta do que Jesus quis falar. Porque o nosso desafio, quando a gente lê a Bíblia, é entender o seguinte: esse texto faz sentido para mim? Esse texto foi escrito com este objetivo? Quando Jesus estava falando isso aí, o que ele queria dizer? Quando Jesus pregou isso aí, o que estava na cabeça dele? Para quem ele queria falar isso? E às vezes, irmãos, a gente tem uma mania de achar que tudo na Bíblia é sobre nós e para nós. Inclusive, alguns têm até uma prática meio incomum, que é assim, olha, hoje eu quero ouvir a voz de Deus. Aí fecha os olhos aqui, aí pega a Bíblia aqui, abre de maneira aleatória, taca o dedo e lê. Não é? E diz, hoje Deus vai falar comigo. Aí lê o texto de maneira aleatória, como se a Bíblia fosse sei lá. Claro, não vou dizer que Deus não fala com as pessoas. Quem sou eu para questionar a ação de Deus e a espiritualidade das pessoas? Mas a lógica, o registro histórico da Bíblia, ele não foi pensado intencionalmente para que as pessoas fizessem isso. O registro bíblico, ele não foi feito com essa intenção. E a gente precisa compreender isso. A ideia do registro da história era que a gente observasse, lesse, compreendesse a história, e a partir dessa compreensão dessa história, a gente entendesse aquilo que Deus quer falar com a gente. E aí eu lembro de uma história engraçada, de um irmão, que ele foi fazer isso, né? Abriu aqui a Bíblia aqui, Deus fala comigo profundamente. Aí ele abriu a Bíblia lá, aí Deus falando lá para o ladrão lá da cruz, pastor Isaías, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aí é complicado. Então, irmãos, a gente precisa entender qual é a intenção, para quem Jesus está falando, para quem é aquele registro bíblico. E aí eu vou falar
né, pelo menos uma verdade que eu tenho para mim hoje, é que muitas coisas do que nós lemos na Bíblia não diz respeito prioritariamente para nós, ou para mim, basicamente. E que eu aprendo, logicamente, Deus fala comigo quando fala com uma outra pessoa e eu entendo. Que para mim é esse texto. Quando a gente lê o texto lá de Mateus, a gente tem a impressão de que Deus está falando com a gente. Mas a interpretação que eu tenho, e que eu queria compartilhar com vocês hoje, é que grande parte daquele texto ali, Deus não está falando comigo. Deus não está falando com você diretamente. Aquele versículo, aquela mensagem não é para mim e nem para você. E eu vou explicar o porquê. Mateus capítulo 5, versículo 3 diz assim: começa no 3, desculpa. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu já vi várias mensagens dizendo, olha, o pobre ou humilde de espírito é aquela pessoa que sente carência de Deus. É aquela pessoa que está ali, ele se derrama na presença de Deus, ele não é uma pessoa soberba que se basta. É uma pessoa que todo o tempo ali está carente de Deus. Quando na verdade, se a gente for pegar o que Lucas registrou, Lucas diz, bem-aventurado os pobres. Jesus não está falando sobre uma pobreza de espírito, sobre uma carência emocional, uma carência religiosa. Jesus, segundo Lucas, Jesus está falando aos pobres, aos vulneráveis, às pessoas desprovidas de recursos, aquelas pessoas carentes, aquelas pessoas que estavam lá na pobreza, na miséria. Segundo Lucas, Jesus está falando para elas, ele diz assim, bem-aventurados os pobres, os vulneráveis. É a esse Jesus que está falando. Por quê? Porque eles serão consolados. E quando eu leio o texto lá de Lucas 4:18 que nós lemos, quando Jesus vai falar de si, a partir da profecia, é a primeira coisa que ele fala, porque eu vim anunciar a boa nova aos pobres. Não é o pobre de espírito, não é o humilde de espírito, é o pobre, é o vulnerável, é o carente, é aquele que tem falta de recurso. É a esse que Jesus está falando. Quando Jesus fala, olha, bem-aventurados os pobres, porque eles serão consolados, Jesus está falando para essas pessoas, para aqueles que estão lá, e não para a gente. Meu Deus, eu quero mais de ti, é lindo, é emocionante, é maravilhoso, mas não é sobre isso que Jesus está falando, não é sobre isso que Jesus quer dizer, quando está falando aqui para essa multidão, que era uma multidão de pessoas pobres que estavam seguindo ele, era uma multidão de pessoas vulneráveis que estavam seguindo a Jesus, eram pessoas que estavam desesperançadas, sem esperanças, eram pessoas que eram conhecidas pela sua miséria, porque a elite da Judéia, a elite da Galiléia, a elite da Palestina naquele período, não seguia Jesus. Quem seguia Jesus era pobre. Em determinado momento, uma multidão de pessoas com muita fome chegou lá para Jesus e estavam lá entardecendo lá e estavam sem comer. E Jesus chegou para os discípulos, rapaz, vocês não têm pena dessa multidão aí não? A gente tem que arrumar de comer para eles, tem que dar de comer, porque eram pessoas carentes e vulneráveis. Então quando Jesus fala aos pobres, Jesus não está se referindo a nós, porque, graças a Deus, hoje nós trabalhamos, e essa é uma igreja sobretudo com pessoas de classe média baixa, classe média, mas que graças a Deus não tem ninguém aqui em condição de vulnerabilidade, que Jesus está falando com essas pessoas.
Então não é para nós. E segundo, versículo 3, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os que choram. E os que choram aqui, não é aqueles que choram no culto, na oração, quando de repente são tocados, são emocionados, oh meu Deus, aí começa a chorar. Não, Jesus não está falando aos que choram, a essas pessoas que choram dessa maneira. Se a gente for ler o texto de Lucas, ele diz, bem-aventurados os que agora choram. E esse choro aqui é um choro de lamento, é um choro de desesperança, é um choro de alguém que está sofrendo, é um choro de alguém que está chorando muito. E aí ele lança a promessa, porque eles serão consolados. E esse consolo está lá em Apocalipse no capítulo 21. Se você for lá ler Apocalipse 21, você vai ver que João, ele está vendo, está tendo a visão da descida da cidade santa, Nova Jerusalém. E ela está descendo. E aí, de repente, quando ela está descendo, João está vendo, ele vê que Deus olha para aquelas pessoas que estão sofrendo, e ele diz, essa cidade é de vocês. E aí ele diz que as pessoas olham para aquela cidade, e Jesus limpará de seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais pranto, não haverá mais dor, porque essa ordem, todas essas coisas já se passaram. Este é o consolo. É para essas pessoas que Jesus está falando. É para essas pessoas que sofrem que Jesus está dizendo, olha, vocês serão consolados. Não é para a gente, graças a Deus. Mas imagina uma mãe que perdeu prematuramente o seu filho para o tráfico. Imagina o filho que chora porque perdeu seus pais numa guerra. Imagina uma pessoa, um pai, uma mãe que chora porque o seu filho está com fome. É para essas pessoas que Jesus está dizendo, vocês serão consolados, vocês serão preenchidos, vocês sairão fartos. É para essas pessoas que Jesus está dizendo. Isso segundo Lucas. Versículo 5 diz assim, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aqui eu ontem, quando eu estava lendo esse texto, e como eu falei para os irmãos, o objetivo é ler, tentar compreender a profundidade, deixar Deus falar. Eu fiquei maravilhado, porque o manso aqui não é aquela pessoa calma. Imagina aquela pessoa calma assim, a pessoa grita e a pessoa tem lá, não, irmão, tá tranquilo, ele não é uma pessoa pilhada. A gente pensa que o manso é isso. Mas se a gente for pegar e estudar a palavra, o original aqui, o manso aqui quer dizer aquele que é incapaz de reagir. Ele não reage, não é porque ele tem uma natureza calma. Ele não reage pela sua incapacidade. Ele não tem como reagir. E aí automaticamente Deus me levou em pensamento para os sofredores de Gaza, por exemplo. Pessoas que eram incapazes de reagir. Sofrimento tão grande, uma humilhação intensa, que eles não reagiam, não é porque eles não queriam, é porque simplesmente não tinha força. É uma pessoa que
Tem a ver agora. Eu posso a justiça. Eu tenho que defender a justiça. E é aqui no versículo 10 que entra eu e você. Talvez nós não somos os mais vulneráveis, mas nós temos que ficar do lado deles. Nós não somos as pessoas que estão lá sofrendo na guerra, mas nós devemos ser contra a guerra, militantes contra a guerra, acima de tudo. Talvez nós não somos as pessoas que mais sofrem com o preconceito, mas nós temos que estar do lado dessas pessoas, porque isso é justiça.
Estar do lado da justiça é simplesmente você ser uma pessoa disruptiva. Enquanto todo mundo acha, não, isso é natural, é assim mesmo que acontece, você diz, não, isso não é assim. Deus está do lado dos mais vulneráveis e nós precisamos estar também. É isso que é justiça. Então, quando Deus, e para mim, a gente entra aqui para defender justamente aquilo que Deus quer, aquilo que Deus considera como justo, de que as pessoas não podem passar fome, de que as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade precisam ser assistidas, de que as pessoas que choram por intenso sofrimento, ou porque estão numa situação de que não aguentam mais, por conta dessa desigualdade, por conta disso tudo, a gente precisa dizer, isso não é justo, e ficar do lado da justiça de Deus. Essa é a maneira como a gente lê o texto. Para mim, essa é a maneira como nós lemos o texto. E não ficar só numa fé superficial, achar que Deus aqui está falando, que Jesus estava falando, para acalentar o nosso ego ou a nossa espiritualidade. Ah, como é bom chorar na presença de Deus, bem-aventurados os que choram. Não, irmão. Jesus está falando de sofrimento. Jesus está falando de justiça. Jesus está falando aqui de pessoas que devem se posicionar contra tudo aquilo que é injusto. É disso que Jesus está falando. Logicamente, não foi sempre que eu tive essa mesma interpretação. Aliás, como eu falo para os irmãos, a maneira como nós lemos a Bíblia diz muito sobre a nossa fé. E teve uma maneira que eu já li, né? Eu já li a Bíblia de maneira completamente diferente e talvez antagônica a isso. Teve um momento na vida que eu gostava muito, né, dos textos, pastor Isaías, fundamentalistas, os autores fundamentalistas, reverendo Lloyd Jones, né, inglês, um dos pais do fundamentalismo da era moderna, achava legal, né, os textos de João Calvino, né, houve esse tempo. E se aquele Johnny daquela época, né, encontrasse o Johnny de hoje, talvez o Johnny daquela época, hoje os irmãos já viram aqueles vídeos de IA, que, né, o mais novo encontra o mais velho, tá modinha, tá na moda, tá na trend. Se o Johnny daquela época, né, o Johnny mais fundamentalista, encontrasse o Johnny de hoje, ele dizia para o Johnny de hoje, Johnny, do futuro, macho, prega só o evangelho, prega o evangelho, esquece esse negócio aí, de justiça social, de política, esquece, prega só o evangelho. Aí eu ia dizer para aquele Johnny jovem, aquele Johnny ali de 17, 18 anos, estava começando a estudar a Bíblia, empolgado, eu falaria para ele, o que é o evangelho? Essa palavra evangelho significa boas novas. E as boas novas de Jesus está lá em Lucas capítulo 4, verso 12. As boas novas são aos pobres. Deus nos abençoe, irmãos. Obrigado, irmão Johnny. Com relação à reflexão do nosso irmão, eu confesso que eu não havia me atentado a isso ainda. Amém. Louvado seja Deus. Jesus é bom, viu, irmã? Estava orando por sua vida, viu, irmã? Pois bem, mas voltando aqui ao assunto, em
João 5, aliás, no capítulo 5, no verso 10, quando diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E aí, me desculpe, mas eu olhei para esse versículo aqui e disse, cara, eu acho que aqui dá para justificar a caminhada da Bethesda. Quando eu olhei esse versículo aqui, e aqui não é dando uma de pobrezinho, de não sei o quê. Eu conheço algumas realidades da Bethesda. Fui pastor no Serve Luz. Enfim, não cabe aqui externar o currículo, mas assim, o que é essa Bethesda apanha, porque ela é uma igreja inclusiva e afirmativa. Rapaz, e assim, e aí chega um momento que eu confesso para vocês que eu como pastor, eu entrei meio que em crise. Eu digo, cara, quando é que a gente vai se aquietar? Não, a gente não vai se aquietar. Bethesda, ela é essa igreja inquieta, porque ela luta por justiça, em que aquele que precisa da cesta básica, ele recebe a cesta básica. E as pessoas chegavam assim, pastor, e aí domingo vai estar no culto. Não, ela vem para o culto se ela quiser. Quero matar a fome dela. Aquela pessoa que a sociedade diz assim, essa aqui é marginalizada, essa aqui ela é possessa de demônio. E aí a gente vai dizer não. Então essa bandeira da justiça, por isso que a gente recebe algumas críticas. Eu enxerguei a Bethesda aqui. Essa é a nossa caminhada. E a gente não vai parar. Quero agradecer, irmão, pela reflexão. Muito obrigado pela sua palavra. Gente, antes da Santa Ceia, eu não sei se as meninas, tem duas irmãzinhas nossas aqui, se elas vão poder participar da Santa Ceia. Você pode ver lá, irmã Kena? Aqui na salinha, a irmã Eva e a irmã Marlene estão lá, ver se elas podem vir para a ceia. Queridos, nós vamos celebrar a ceia do Senhor e eu quero fazer uma referência ao Dia dos Pais, que é no próximo domingo. Para tanto, eu quero convidar 2 pais a estar aqui comigo, já fazendo referência ao Dia dos Pais. O primeiro deles é o irmão Eliseu. Queria que o irmão Eliseu viesse nos ajudar aqui na ceia do Senhor. E o irmão Evilásio também viesse até aqui, nos ajudar nessa. Irmão Eliseu, até que me fale o contrário, é o pai mais novo da igreja, né? E o irmão Evilásio já tem uma longa caminhada, tá certo? Aí você diz assim, pastor, viu, gente, me ajude, pastor, e quem é que pode participar da ceia do Senhor? Isso por muito tempo passou na minha cabeça. Inclusive, deixa eu confessar meu pecado para vocês. Naquela época, uma releitura, irmão Johnny. Naquela época, só podia participar quem era batizado nas águas. Então, na primeira turma, eu já fui logo entrar. A outra, eu quero participar da ceia. Eu quero participar dessa sociedade aí. Então, eu apreciei os processos. Entendeu? Porque se a condição era aquela, se a condição era o batismo nas águas, então, é isso aí que me impede, pois eu quero participar dessa, eu quero ver o pessoal trocando carros, eu quero fazer festa, eu quero fazer parte dessa festa. Passei anos e anos dentro da igreja e vendo as pessoas na hora da Santa Ceia indo embora. Aí eu já era obreiro e disse, por que você vai embora? Não, porque eu não sou batizado nas águas. Porque eu não sou batizado nas águas. Aí assim, quem é que pode participar da ceia do Senhor? Deixa eu dizer para você, e eu convido a todos a fazer parte dessa festa. Vocês já se deram conta que lá na mesa do Senhor, o Senhor tinha um traidor na mesa. Tinha ou não tinha? Tinha um traidor na mesa. Jesus disse assim, olha, Judas, você não vai ficar na mesa, porque você vai me trair.
você saia da minha igreja. Ele não disse isso. Na mesa tinha um que duvidava, disse: eu só acredito se eu ver. Tomé. Na mesa do Senhor tinha um cara que era tempestivo, o homem era tagarela, a palavra chegava, ele nem raciocinava, ele já falava. E Pedro, só esses três já dá para a gente entender que a mesa do Senhor não é para gente perfeita, não é para gente perfeita, é gente que é carente da graça de Deus. Sim, eu preciso da graça e da misericórdia de Deus, é por isso que eu sou parte dessa mesa. Então, por favor, não se maltrate a esse ponto, não se exclua, não se sinta indigno de participar desse momento. Eu não aguento mais, quanto pastor, e ver as pessoas irem embora porque não se sente digna de participar da mesa do Senhor, porque elas acham que elas cometeram um pecado, mas esquece que Jesus perdoou e que você se arrependeu. Para a presença de Deus na sua vida e você na minha vida. Amém? Para não me alongar muito, aí os irmãos, vocês já podem combinar, um ora pelo pão, outro ora pelo vinho, vocês entram em sociedade aí, tá bom? Pode até se combinar. Mas aí o texto que eu vou ler, está lá em Mateus capítulo 26, que diz assim a partir do verso 26. Você pode ficar de pé, querido? Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para o perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante não bebereis deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus deu graças, estava ali com aqueles discípulos. O pão continuará sendo pão. O vinho continuará sendo o vinho. E é bom que se lembre, o pão, ele representa, ele é uma simbologia do corpo de Jesus, corpo esse que nós fazemos parte. E o vinho representa o sangue de Jesus. Meus irmãos vão fazer uma oração, vão se posicionar da melhor forma possível. Aqui é melhor, irmãos? O pessoal da câmera aqui fica legal? Aí, por favor, não ignore esse instante. Ninguém aqui é mais pecador ou menos pecador. Todos nós somos pecadores. Lá no texto de Gênesis diz que nós somos pó, frágeis. Amém? Quem vai orar primeiro? Senhor Deus e Pai, diante da Tua presença, Senhor, nesta manhã, Pai. Manhã maravilhosa, meu Pai, que vamos participar da Santa Ceia. Uma lembrança, Senhor, que Tu deixou quando Tu estava lá na mesa com aqueles discípulos, e Tu entregar Teu corpo, Pai. E aqui está o pão simbolizando Teu corpo, Senhor, que foi até aquela cruz, meu Pai, por amor de cada um de nós, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, para se alegrar e para dizer muito obrigado, meu Pai, porque Tu nos alcançaste, Senhor, a Tua misericórdia nos alcançou, como vai alcançar muitos, Senhor, que ainda estão aqui no mundo, meu Pai. Muito obrigado por este momento, eu já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Pai amado, estamos aqui diante da Tua presença, Pai, gratos pela vida, por tudo, Senhor. Eis aqui o vinho, Pai, que representa o Teu sangue, que foi ali aspergido na cruz. Te pedimos, Pai, misericórdia, e que esse símbolo possa atuar verdadeiramente em nossas almas, Pai, nos purificando de todo pecado, Deus. Obrigado. Amém. Aí você pode sair do seu lugar. Nós vamos cantar o hino, um louvor, e aí você pode sair do seu lugar, tome o cálice. Se der, fica aqui perto.
seja Deus. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Você já trocou vinho com os irmãos, né? Não é? Isso significa a nossa comunhão, que nós caminhamos na mesma estrada, que nós somos parte do mesmo corpo de Jesus, do mesmo sangue, nós somos lavados pelo mesmo sangue de Jesus. E aí, de repentemente, se você quiser quebrar o protocolo que criaram, se você quiser sair do seu lugar e trocar o seu cálice com os irmãos do louvor, e os irmãos do louvor, se puderem, quiserem trocar o cálice com os irmãos aqui, que é todo mundo irmão aqui, é todo mundo irmão, tá certo? Você pode fazer isso. É isso. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Daqui para 5 horas da tarde a gente sai daqui. Daqui para 5 horas da tarde a gente sai daqui. O cálice com seu irmão, sua irmã. Irmão, ó, a gente tem Santa Ceia uma vez no mês. É uma vezinha no mês. Aí a gente fica meio que apressado. Não tem pressa não. Não tem pressa não. É isso. Que Jesus se agrada nesse momento. Louvado e exaltado seja Deus. Todos pegaram pão e vinho? Tem alguém que ficou sem pão e sem vinho? Amém? Louvado seja Deus. Aleluia, aleluia. É todo mundo pelo sangue de Jesus. Todo mundo que se alimenta do mesmo pão, do corpo de Jesus, das mesmas palavras, compartilha dores similares. Louvado seja Deus. Queridos, aí a Bíblia diz, viu, queridos? A Bíblia diz que o Senhor tomou pão. Ele não tomou pão apenas por tomar, não pegou o pão por pegar. Ele explicou que aquele pão representava, era um emblema, era uma tipologia do seu corpo. O pão vai continuar sendo pão, o vinho vai continuar sendo vinho. E aí ele tomou o pão, ele partiu o pão e ele compartilhou. Compartilhou com aqueles que estavam na mesa. E aqueles que estavam na mesa eram pessoas imperfeitas. Judas foi fazer o que tinha de fazer, o que ele achou que deveria. Se você olha para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, capítulo 2 e até o capítulo 5, você olha e enxerga outro Pedro, o cara que era tempestivo, falava demais e até pelos cotovelos e atrapalhava Jesus. Certa vez Jesus disse: Pedro, arreda de mim, Satanás. Estava na mesa. Então, do mesmo modo, diz a Bíblia, que Jesus pegou, e aí você pode comer do pão. Você pode comer do pão. Coma do pão. Coma do pão. Por favor. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado e engrandecido seja o Senhor. A Bíblia diz que de semelhante modo, Jesus tomou o cálice. Esse cálice é um cálice da nova aliança. É recomeço. É começar de novo. E que essa aliança é uma aliança eterna. Eterna. Nós somos frágeis, a gente pode quebrar. Mas em relação a Deus, é eterna. Tá bom? Então você pode tomar do vinho que representa o sangue de Jesus. Aí o texto nos diz que após aqueles momentos,
Eles cantaram um hino. Eles cantaram um louvor. É um louvor de celebração, gente? É o reggae? É o reggae. É aquele reggae no início. Vamos cantar o Senhor? Amém? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Estamos encerrando essa celebração aqui, mas eu quero lembrar da agenda da semana. Para o pastor Jair é a nossa agenda já, tá certo? Você quer dar uma fala rápida aqui? É? Pronto, a irmã Eva, faz assim, irmã. A irmã Eva, minha esposa, ela no final do culto quer conversar com as irmãs, e aí eu estou desconfiada que é com relação ao almoço que a gente vai fazer, tá certo? Ah, é hoje? Pois vamos fazer. Oi, gente, bom dia. Ó, ficamos de fazer o sorteio para ajudar ali o irmão Gil, né? E vendemos 155 pontos. E pra gente foi maravilhoso. Tivemos que abrir mais pontos porque a procura era maior. Cadê o... Olha, ó. Olha aqui o homem trabalhando, ó. Robert Val, viu? Olha aqui que corra mais linda. Gente, assim, extra sorteio. Eu quero pedir para Deus abençoar a vida daquele homem ali, do Robert Val. Não sei se vocês notaram algumas coisas acontecendo durante o culto. Já há algumas semanas é porque o Robert Val está tomando conta desse data show. E aí, dividimos a carga e ele está dando um show. Sentem aí. Sentem aí. Então, ó, voltando. Senta aí, 5 minutinhos. Nosso pastor abençoado, marceneiro, quase Jesus, ó, fez esse móvel aqui para ajudar. E hoje é na sorte. Cadê a Samara com a lista de nomes? Aqui a lista de nomes. Robert, quando eu disser já, bota ali, Gil, a câmera ali, ó. Tá pegando? Show. Essa equipe tá maravilhosa. Não preciso pedir mais nada. Quando eu disser já, a gente vai saber quem é o ganhador desse. Tomara que seja eu. Que eu estou precisando pro lado da minha cama. É uma.
É 2. É 3. E vai, Robert. Opa, 141. Vamos ver. Irmão Francisco. Irmão Francisco, logo seu móvel está chegando, viu, para você. Parabéns. Gente, obrigado a todo mundo que participou, que com certeza foi muito além de um móvelzinho, mas um ato de coração, de amor e de tudo que a gente tem de bom dentro do nosso coração. Tchau! Amém, queridos, amém. Louvado seja Deus. Sim, agora vamos encerrar. A irmã Kena, presbítera da igreja, vai estar orando, encerrando o nosso culto. Chegou de viagem, foi? Por isso que quando eu levantei a vista aqui que lhe vi ali, disse, rapaz, a irmã voltou. Né? Rapaz, que está aqui. E aí, vai orar para encerrar o culto e eu vou ministrar a bênção apostólica. Aí se você pode ficar de pé agora, tá bom? Amém. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. É muito bom estar de volta. Fui só ali, bem ali na Palmácia, bem ali nos Caetanos, né? Bem ali no Icapuí. Saí lereando por aí nesses 15 dias. Eram só 15 dias de férias, mas deu para descansar a cabecinha um pouquinho, né? Então, eu senti falta dos irmãos. Domingo passado eu assisti o culto pela internet. Foi bom demais. Glória a Deus, né? Então, eu quero dizer que eu sinto saudade de vocês quando eu não estou aqui, viu? Porque ver esses rostinhos é muito agradável e é muito bom, porque é reconfortante, né? A gente sabe que aqui nesse lugar reúnem-se pessoas que se amam e que se amam com o amor de Jesus, né? Então, muito obrigada pelo amor de vocês, viu? Eu agradeço. Eu quero, nessa manhã, Senhor, colocar diante de Ti as nossas vidas em gratidão, em agradecimento por tudo que Tu és, por tudo que Tu tens feito nas nossas vidas. Porque, Senhor, nós podemos levantar os nossos olhos para Ti e nós receberemos com certeza o socorro da Tua parte na hora da nossa necessidade, na hora da nossa aflição. E também, Senhor, eu quero agradecer, porque como o irmão falou aqui, a gente pode sentir que Tu falas conosco quando Tu dizes que mesmo que nós não estejamos na necessidade, na injustiça, na fome, nós poderemos nos aliar àqueles que passam por esses momentos difíceis. E isso nós estaremos cumprindo a Tua vontade para as nossas vidas. Louvado seja o Teu nome. Senhor, nós agradecemos por tudo que aconteceu aqui nesta manhã, pelos cânticos. Eu não estava presente, mas eu agradeço, porque todos os irmãos estavam aqui. Eu agradeço pela palavra maravilhosa que Tu deste ao coração do Teu servo, Johnny. E eu agradeço pelos louvores cantados, pela ceia celebrada, por tudo que houve aqui. Porque, Senhor, tudo foi feito em Teu nome e por amor a Ti. E é para a glória do Teu nome. Senhor, abençoa esta semana, para que, Senhor, andemos nos Teus caminhos, no intuito de agradar o Teu coração, que é sempre o caminho melhor a seguir, aquele que nós fazemos e que nós trilhamos na intenção de agradar o Teu coração. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua bondade. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos e colocamos as nossas vidas para a glória do Teu nome. Amém. Erga as suas mãos ao céu, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça salvadora do Filho Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com todos aqui presentes, e a igreja do Senhor diz, louvado seja Deus, uma semana abençoada e abençoadora. Não se esqueça, a irmã Eva vai ter uma prosa rápida com vocês aqui à nossa esquerda, tá, queridos? Uma semana abençoada e abençoadora.